O tema é Deus Todo-Poderoso, né? E quando eu li o tema, me veio no coração aquele texto de Efésios capítulo 3, vamos ler. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Por favor. Alguém pode ler bem alto? Por favor. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Quem pode ler? Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Na minha tradução, a revista atualizada do Almeida fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então eu quero chamar a sua atenção para esse trecho aqui, ó, do texto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Você pode dizer para o irmão que está do seu lado e falar assim: ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Deus manifesta o seu poder, que é infinitamente mais, através de vários meios. Eu quero falar sobre um meio que Deus manifesta o seu poder. E o meio que eu quero falar a respeito do Evangelho. Deus manifesta o seu poder através do Evangelho. Eu tenho assim na minha mente, mais ou menos assim, um filtro que funciona mais ou menos assim. Existem coisas indispensáveis, existem coisas importantes, existem coisas boas e existem coisas interessantes. Então, faz 11 anos que eu sou convertido, agora em maio vai fazer 12. Então eu já vi muita gente pregando, já vi muita palavra, muita revelação, né? E eu já vi muita gente enchendo linguiça, falando de coisa assim muito interessante, mas não é indispensável. Falando de coisa muito bonita, mas não é importante para a vida da igreja. Então eu fiz mais ou menos uma promessa assim para Deus: Deus, quando eu pegar um microfone, ou quando eu sentar para ensinar alguém, eu prometo que eu não vou fazer essa pessoa ficar perdendo tempo, não vou ficar enchendo linguiça, não vou ficar falando sobre coisa bonita. Eu vou falar coisa indispensável da tua vontade, do teu reino e da tua palavra. Então, para você não perder o seu tempo, e para eu também não perder o meu, porque nós temos muitas tarefas e muita coisa para fazer, eu quero falar a respeito de coisas indispensáveis, coisas importantes para nosso relacionamento com Deus, para a nossa caminhada nesse caminho que se chama santidade, para a nossa vida como igreja. Através do poder, através do Evangelho que Deus manifesta o seu poder. E eu vou tentar dar alguns exemplos aqui sobre como esse poder fez efeito em mim, apesar do testemunho que eu já contei aqui, tá? Então, nós vamos ler mais um texto, Romanos 1,16, que vai falar a respeito do poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu amo esse texto também, porque fala o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Poder de Deus. Vamos ler de novo?
pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, o que é? É o poder de Deus. Está escrito aqui, tá? Diz para o irmão que está do seu lado para ele ficar bem memorizado. O Evangelho é o poder de Deus. No grego, a palavra poder é dinamis. E a tradução literal de dinamis é daí que vem a palavra dinamite. É dessa palavra, poder, dinamis, dinamite. Então o Evangelho é o dinamite de Deus para a salvação, para salvar do quê? Os pecados. Mateus capítulo 1 fala que Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Não é do fogo, que nem a mulher falou, de acidente, da crise, não. É dos pecados. Esse é o papo do Senhor: santidade, arrependimento e pecado, né? Então, o Evangelho é o dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que serve o dinamite? Explodir, mata, para matar. O dinamite é mortal. Quem aqui já explodiu um dinamite na mão? Ninguém, senão não estaria aqui, teria morrido. É ou não é? É isso que é o dinamite, ele serve para isso, ele serve para matar. O dinamite serve para matar. E Paulo explica isso no Romanos capítulo 6. Vamos dar uma lida em Romanos capítulo 6. Aqui você vai ver Paulo explicando o objetivo do dinamite, ou do Evangelho, que é o dinamite. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 6, do 1 até o 14. Vamos ler 14 versículos, hein? Vamos colocar bastante atenção neles. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Qual foi a causa dessa morte? Dinamite. É o que eu vou falar aqui hoje. Versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Presta atenção. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. 7: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele, que também com ele viveremos. 9: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. 10: pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Está prestando atenção? Versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado
como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14 e último. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Bombástico esse capítulo de Romanos 6. É o capítulo do dinamite. Eu chamo de capítulo do dinamite. Bombástico. Esse texto aqui, ele está falando que quando nós somos batizados em Cristo Jesus, porque recebemos o Evangelho, nós morremos. Aquele dinamite matou o velho homem. Por isso que ele fala várias vezes: como que eu vou viver no pecado, eu que já morri para o pecado, para que eu não seja mais escravo dele? O pecado não vai mais reinar no meu corpo. Sabendo isso, já foi crucificado com ele o velho homem. Tem uma abundância de versículos nesse capítulo 6 falando dessa morte. Quantos estão entendendo? Esse evangelho me matou. Porque o Márcio mentia. Ele não mente mais. Ele falava palavrão. Não fala palavrão mais. Ele assistia pornografia. Não assiste mais. Ele brigava. Ele xingava. Ele usava drogas. Ele fumava cigarro. Ele afrontava as autoridades. Desonrava pai e mãe. Agora não faz mais. Por quê? Porque ele morreu. Aquele Márcio lá morreu. Mas lá morreu. Graças a Deus. Eu não aguentava mais aquele Márcio. Tinha que morrer mesmo. O Evangelho me matou. E essa morte me livrou da escravidão do pecado. A alegoria que nós podemos fazer aqui de Romanos 6, sabe qual é? Tem um amo que comprou um escravo. E o escravo obedece todas as paixões desse amo. O amo é o pecado. E o escravo era eu. O único jeito de eu ser livre, liberto das paixões desse amo, dessa escravidão, era se eu morresse. Aí o escravo morreu, o amo chegou lá: Márcio, levanta. Não levantou mais. O que aconteceu? Morreu. Acabou a escravidão. É isso que ele fala em Romanos 6. O velho homem precisa morrer. Precisa morrer. Tem um irmão na Argentina chamado Jorge Michan. E ele escreveu um livro, obviamente em espanhol, chama Curados pela Palavra, Sanos por la Palavra. E eu traduzi esse livro agora em dezembro, eu traduzi para o português esse livro. Tem mais de 200 páginas, tem 16 capítulos. Sensacional esse livro. Quando sair, eu aconselho, recomendo a leitura. Chama Curados pela Palavra, o autor chama Jorge Michan. E ele escreveu um trecho, né, nessa tradução que eu estava fazendo desse livro. Eu anotei um trecho aqui porque eu fiquei aleluiado. Ficou aleluiado? Quando eu li essa parte, eu fiquei aleluiado. E eu separei aqui para eu ler para vocês. Eu vou ler. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó: o homem transformou sua relação com Deus em religiões e tradições. Hoje, para a maioria dos cristãos, tanto evangélicos como católicos, a religião consiste em cerimônias, rituais, costumes, cultos ou missas. Conta com um bom louvor, um grande programa, um excelente pregador e música de alto nível. Quer se trate de um ritual tradicional ou pentecostal.
se percebe que não passa apenas de uma religião exterior. Os pregadores religiosos apenas dizem coisas lindas às pessoas, não falam de pecado, não mencionam que o mal de todos os males é deixar a Deus. Hoje estamos diante de um perigo de nos transformarmos em uma religião amoral. Note que eu não digo imoral, mas sim amoral. O que é algo amoral? Amoral é quando você não faz referência daquilo que está bem e daquilo que está mal. Quando você não faz referência a isso, isso é amoral. E nós estamos de um perigo de nos tornarmos evangélicos amorais, não fazer referência ao pecado e à santidade. Fala-se de paz, de perdão, de bênção, de poder, de prosperidade. Nos dizem, você não vai sofrer mais, Deus te ama, tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Prestem atenção, nesses tipos de igrejas, não é dito que mentir é pecado. Não se menciona que fornicação é pecado, nem que adulterar é pecado. Tampouco se ensina que os filhos têm que obedecer aos seus pais, que o marido deve ser amável com sua esposa. Não se diz que corresponde à esposa se sujeitar ao marido. Não se adverte que não pode roubar, que não deve nem dar e nem receber suborno, que não pode ter relações sexuais antes ou fora do casamento. Dessas coisas não se fala. Enquanto o povo continua em pecado, os pastores e pregadores tocam violino, colocam uma música linda, suave, para tranquilizar as pessoas. Do mesmo modo que Davi tocava a harpa para Saul. Saul era um rebelde e um espírito mau vinha sobre ele e o atacava. Saul, rei de Israel, estava endemoniado. E como Davi tinha a unção de Deus, foi contratado para tocar harpa para Saul. Quando tocava, os demônios saíam e Saul se sentia melhor. No entanto, não era possível para Davi tocar as 24 horas do dia, de modo que quando parava, os demônios voltavam. O espírito mau vinha de novo sobre Saul. Notemos que o efeito do ambiente da unção junto com a música conseguia aliviar momentaneamente a Saul. No entanto, o problema não tinha uma solução final. Ele não era curado. A maldade de Saul, sua rebeldia, seu afastamento do Senhor não mudava. Lamentavelmente, em muitos lugares hoje também é assim. Tem-se criado um aparato religioso que funciona muito bem comercialmente. Até são montados sistemas que progridem. Então, falar de pecado pode significar uma diminuição da participação das pessoas. Muitos dizem, eu tenho problema suficiente em minha casa e em meu trabalho. No domingo eu quero ir para a igreja e não ouvir coisas que me incomodem. Quero encontrar um ambiente confortável, receber uma palavra de ânimo com boas vibrações. Eu não sei se depois que eu li esse negócio eu fiquei aleluiado ou caí em prantos, em jejum e pedindo perdão para Deus, chorando. Porque é triste. E a gente parece estar anestesiado e não quer ver. Mas nós precisamos despertar. Essa aqui não é a igreja que Deus quer edificar. Pecado é coisa séria. Santidade é coisa séria. Deus é sério. Nós precisamos levar Deus mais a sério. O que você acha? Não dá para brincar com o pecado.
Não dá para brincar com Deus. Não dá para brincar com a palavra. Nós somos hoje mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. E o Brasil é o país mais corrupto que tem. Os evangélicos não estão mudando nada. Não está ajudando. Pelo contrário. Está causando escândalo. Por causa do pecado. Briga. Escândalos. Roubo, dinheiro. A semana passada uma irmã contou assim para mim, que uma pessoa foi na igreja e um pastor de fora estava pregando lá. Aí ele apontou assim para a mocinha que estava sentada na cadeira e falou tudo da vida dela. E ninguém sabia, coisa assim, ninguém sabia. E ela saiu assim, impactada daquele lugar. Falou, uau, Deus usou tremendamente aquele pastor. No dia seguinte, ela foi na Facilpa, foi em Bobeiro, uma coisa assim, é daqui de Bauru. Aí, ela foi lá na Facilpa, lá, né, pá, não sei o quê. Quem ela encontrou lá na Facilpa Manguaçana? Um pastor do dia anterior, que tinha falado tudo a respeito dela, e estava forçando a barra com uma menina lá para levar ela embora para ficar com ela. É assim que está. Por isso que tem 40 milhões de evangélicos no Brasil e no mundo do Brasil. O ano passado nós fomos testemunhas da maior corrupção da história do Brasil. E o Brasil nunca teve tanto evangélico. É que nós precisamos de evangélico vivendo em santidade. Nós precisamos de evangélico com caráter. Nós precisamos de evangélico com integridade. Nós precisamos de evangélico que tem coerência daquilo que prega e daquilo que vive. O Osaf sempre fala isso para nós. Nesse texto de Romanos 6, a Bíblia também fala que não só o meu velho homem foi crucificado, mas que também agora eu ando em novidade de vida. Que eu ressuscitei juntamente com Cristo através do batismo. O batismo você morre, o velho homem morre e nasce uma nova criatura que está em Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só assim é possível viver em santidade. Senão vai continuar um evangélico escravo do pecado. Quando Deus nos ressuscita, sabe o que Ele faz? Ele muda o nosso paladar. Antes eu gostava de fumar maconha. Agora eu gosto de ler a Bíblia. O que aconteceu? Deus mudou meu paladar. Eu gosto tanto de ler a Bíblia que eu já li 11 vezes inteira. De capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Esse ano eu estou lendo pela 12ª vez. Nós temos todos os discípulos do Brasil e fora dele que estão vinculados conosco, nós temos um desafio com os irmãos. Nós temos um plano de leitura bíblica, né, que nós incentivamos, é claro que não há pressão sobre eles, mas nós incentivamos os irmãos a ler a Bíblia 3 capítulos por dia. Então, 1º de janeiro você lê Gênesis de 1 a 3. Dia 2 de janeiro você lê Gênesis de 4 a 6. Quando tiver em 31 de dezembro, você está em 22 de Apocalipse. Você leu a Bíblia inteira em um ano. 3 capítulos por dia, 20 minutinhos. Então, nesse desafio, eu li 11 vezes a Bíblia inteira. Mas eu odiava ler. Eu fui até o 3º colegial sem ler um livro que os professores deram. Nunca li um livro inteiro. O primeiro livro que eu li inteiro na vida foi a Bíblia. Por quê? Deus mudou meu paladar. Porque agora eu já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Aqui dentro desse corpo, aqui ó, magrelo, o Espírito de Deus está aqui. Para mim é mais real que você que eu estou olhando. Por quê?
Porque no batismo eu fui enxertado em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eu creio nisso cegamente, com todo o meu coração. Esse é o segredo da vida cristã, o mistério que Paulo fala em Colossenses capítulo 1. Cristo em você é a esperança da glória. E Cristo vem dentro de você quando você passa pelo novo nascimento que Jesus falou em João 3 para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Que nem Pedro falou em Atos 2:38. Arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. O Evangelho chegou na minha vida, foi um dinamite, me matou e me ressuscitou, uma nova criatura. Eu respiro outro ar. 1000 podem cair na minha direita, 10.000 na minha esquerda, mas eu estou aqui, ó. Eu vou chegar nesse alvo. Não é assim que Paulo fala? Filipenses 3,14, né? Prossigo para o alvo. O Evangelho ele mata, mas ele ressuscita também. Tem um outro livro do Jorge Mitian chamado Projeto do Eterno. Tem em português, sensacional, recomendo a leitura. Ele pega os 6 capítulos de Efésios e comenta versículo por versículo. Sensacional esse livro, chama Projeto do Eterno. É 3 linhas só, agora não é um texto desse tamanho. Eu vou ler um comentário que o Jorge Mitian fez a respeito do novo nascimento. Olha só o que ele fala. As coisas da velha vida, a má conduta, os pecados, a rebeldia, os costumes mundanos, a concupiscência da carne, a vã maneira de viver, se tornaram coisas do passado. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para crucificar o velho homem corrupto e operar algo que só Deus pode operar. Uma pessoa nascer de novo. É uma operação espiritual que só Ele pode fazer através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Eu não sei se você consegue escutar, mas eu consigo. Tem um grito no coração de Deus, um grito, que Ele não para de gritar, que Ele diz assim: santidade ao Senhor. Deus, eu acho que eu percebo assim, um pouco do Espírito de Deus me pressionando muito nesses dias. Eu estou meditando demais sobre caráter e santidade. Eu não consigo falar outra coisa. Eu não vou ministrar em algum lugar, não consigo falar outra coisa. E eu tenho feito algumas perguntas para mim, para eu me avaliar, para ver se o meu caráter está semelhante ao de Jesus. E as perguntas que eu tenho feito para mim são as seguintes: Deus aprova a minha conduta? Eu vivo uma vida santa ou eu pratico o pecado? Eu tenho caído em pecados sexuais? Eu minto? Eu estou limpo na administração do dinheiro? Tem coisas na minha vida que me envergonhariam se os meus irmãos soubessem? Eu estou em paz com todos os meus irmãos? Então essas são algumas perguntinhas que eu tenho me feito para eu alinhar a minha vida segundo a vontade de Deus. Irmãos, é possível viver em santidade. Sabia disso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É possível viver em santidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, estou crucificado. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Olha quanto texto que fala que é possível viver em santidade. Cristo em nós, a esperança da glória.
Irmãos, é possível viver em santidade. Totalmente. Tudo é possível àquele que crê. Essa palavra, tudo é possível àquele que crê, tem que ser direcionada para viver em santidade. Tem que ser direcionada segundo a vontade de Deus. Tem o texto lá que fala em 1 João, acho que capítulo 5, ele fala lá: essa é a confiança que nós temos para com Deus. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que tal se a gente pedir para Deus: Deus, eu quero viver em santidade, Senhor. Deus, eu quero ter integridade, eu quero ter caráter. Eu quero andar na luz, eu quero andar contigo, eu quero me sujeitar ao teu senhorio, eu quero fazer a tua vontade. Que tal se a gente mudar um pouco as nossas petições? É possível, é que a gente não ora sobre isso, a gente não pede, a gente não lê, a gente não busca. A gente busca outras coisas, a gente usa o texto lá: bater e abrir-se-vos-á para outras coisas. Vamos bater na porta da santidade lá, essa fila não tem ninguém. Jesus. O Asaf, para terminar, o Asaf contou uma vez pra gente que ele estava na casa de um pastor que é um líder nacional. E o filho dele, que tem 16, 17 anos, não tem carta de motorista, chegou na casa dele com a chave do carro, falando: pai, a polícia pegou eu. Ele: é, filho, e o que você fez? Dei 50 pila para ele. Ah, graças a Deus, Deus livrou, né, filho? Deus abençoou. Quando a Asaf contou isso pra gente, eu fiquei absurdado. Você já ficou absurdado? Fiquei absurdado. Filho de um líder nacional. O mundo não precisa ver na igreja milagres, prodígios, sinais, luz, clameração para se converter. O YouTube está cheio disso aí. Você liga no Valdomiro, lá tá, o Valdomiro está fazendo isso a rodo e não está ajudando. O mundo precisa ver na igreja, sabe o que? Santidade, coerência, caráter, integridade. É isso que o mundo precisa ver na igreja para ter. Só que nós temos perdido a nossa credibilidade com o mundo por causa desses escândalos. E cadê o povo que vai mudar essa história? Cadê o povo que paga o preço pelo Evangelho, por amor a Jesus, que não se corrompe, não cede para as tentações da carne, corrupta e enganosa naquela época? Teve uma vez, só o último testemunho, teve uma vez que eu estava em casa e me ligou a esposa de um pastor. Aí ela disse: irmão, eu tive uma visão que um anjo descia do céu e ia lá conversar com meu filho. O filho dela estava nas drogas, tá ainda. E esse anjo era você, irmão. Então, por favor, em obediência a essa visão, vai lá conversar com meu filho. Eu falei: mas pastora, calma, não é assim, vamos orar essa semana, né? Eu vou buscar o Senhor, semana que vem eu vou aí para conversar com o seu marido, o pastor, e a senhora. Vou levar uma palavra de Deus para abençoar a vida de vocês, vamos conversar. Não, irmão, você tem que vir hoje conversar com meu filho, porque ele quer ir embora para Santa Catarina. Eu falei: mas pastora, eu nem tenho papo com ele, eu nem troco ideia com ele, eu vou falar o que para ele? Ela falou assim: inventa lá que você está interessado no carro dele, aí você puxa assunto com ele. Eu fiquei absurdado de novo. Eu não aguentei, eu falei assim: pastora, como assim inventa? É assim que a gente vai fazer a obra de Deus lá? Mentindo? Que papo é esse? Pra cima de mim ainda? Ah, mas é que se
você fala para ele que eu te liguei, ele vai me agredir. Eu disse, então eu não vou falar com ele. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Ah não, então eu deixo você falar. Se ele me agredir, eu pago o preço. Eu falei, nessas condições eu vou. Eu fui lá conversar lá com o rebelde lá. Eu cheguei lá, conversei com ele, jogou um papo lá pra cima de mim, qualquer coisa, e não me deu resposta, mas no fim das contas ele não foi embora, ficou lá, na casa dele lá. Aí um dia eu encontrei esses pastores na rua. Irmão, eu sabia que você era um anjo, meu filho ficou. Aí eu lembrei daquele texto de, acho que é 1 Timóteo 3:2, que fala que pela mentira os homens iam cauterizar a própria consciência. Eu falei, olha, uma consciência cauterizada, Jesus. Infelizmente foi com essa experiência negativa que eu aprendi aquele versículo. O que significa uma consciência cauterizada? Peca e nem incomoda mais o pecado. A consciência já cauterizou. Esposa de um pastor. Eu não estou julgando, não estou condenando. Eu oro por eles. Eles estão na minha lista de oração no meu notebook. E por todos os outros que têm fraquezas. Eu vou lá, eu vou ministrar lá na denominação deles. Eu oro por eles, eu vou na casa deles. Eu chamo eles para perto. Vamos viver em santidade, vamos romper com o pecado. Eu ajudo eles. Se eu não tivesse feito o mínimo de esforço para ajudar, eu poderia falar. Mas eu estou lá lutando por eles, por bom testemunho deles. A igreja precisa de um bom testemunho, irmãos. A igreja precisa de santidade. Amém? Como você entendeu? Acho que essa noite a gente vai ter que acertar uns ponteirinhos com Deus antes de dormir, né? Hoje a gente não vai dormir assim, tá tudo bem. Não, acho que hoje é bom os dias de choro. Lamentações 7 fala que o coração do sábio está na casa do luto e não onde está a abundância. Porque a tristeza do rosto faz melhor o coração. A gente precisa se entristecer um pouco por causa dessas coisas. Precisa sentir um pouco o que Deus sente. Porque quando o Espírito Santo manda a gente ler a Bíblia, orar e jejuar, a gente fala, mas eu não sinto de ler a Bíblia. Mas eu não sinto de orar. Mas Deus sente. Eu também não sinto de acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus às 7 e trabalhar às 8 horas da manhã. Também não sinto. Eu sinto de ficar até o meio-dia dormindo. É isso que eu sinto. Mas eu levanto e vou trabalhar. Sabe como chama isso? Senso de responsabilidade. Eu não faço o que eu sinto. Eu tenho responsabilidade. Eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades. Isso se chama maturidade. Nós precisamos aprender a ser mais responsáveis. O que você acha? A gente tem bastante coisa para conversar com Deus hoje à noite. Antes de dormir, Senhor, vamos abrir a mala de ferramenta aqui. Pegar todos os papéis, tudo está em vermelho. Vamos resolver. Amém? Esse é o recado que eu tenho. Desculpa. Vamos orar um pouco? Depois dessa lambada, né? Vamos orar um pouco. Deus, nós sabíamos desde o começo que o Senhor está aqui conosco nessa reunião, durante todo o tempo. E nós percebemos, escutamos a Tua voz. Percebemos a Tua presença. O Senhor falou conosco hoje. Eu sei que faltou um pouco de advertência, mas a Tua palavra diz que o Senhor corrige os Seus filhos e açoita aqueles que o Senhor ama. Porque se nós estivéssemos sem correção, não seríamos filhos, seríamos bastardos. E hoje nós queremos Te dar graça pela Tua correção, porque nos faz participantes da Tua herança e da Tua santidade. Tua vara e Teu cajado nos consolam, Senhor.
nos livra do pecado, nos corrige os nossos erros. Por favor, Deus, nós te buscamos nessa noite, Senhor. Nós queremos logo de cara pedir perdão. Por favor, Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. O Senhor viu as nossas falhas, todas elas. Até aquelas que nós fizemos conscientes, sabendo que estava errado, que era pecado. Nós confessamos nessa noite nosso pecado, Senhor. Nós colocamos na luz. Deus, por favor, Senhor, nos perdoa. Por favor, Deus, purifica a nossa vida de toda injustiça. Nós não queremos nos perder com esse mundo nojento. Nós queremos ser aquele povo que vive em santidade, que foi separado como propriedade exclusiva tua, zeloso de boas obras, Senhor. Por favor, esse povo que a gente quer ser. Deus, por favor, nós sabemos que a santidade é um valor muito caro para o teu coração, na vida da igreja. Nós queremos ser uma igreja que vive em santidade, que não está acomodada, nem conformada com esse século, nem com esse mundo, nem com o conselho dos ímpios, e nem com o pecado. Por favor, Deus, teu Espírito em nós, e a nossa esperança é a tua também. Por favor, nós precisamos de ti, Senhor. Muda a nossa vida. O Lucas orou aqui hoje, Senhor, te agradecendo pela transformação, pela mudança de mente, pela mudança de direção. Foi orado aqui hoje isso, Senhor, te agradecendo. Por isso, Deus, por favor, Senhor, por favor, incomoda a nossa vida. Não deixa a gente na zona de conforto, não. Muda o que tem que mudar. Nós somos teus, te pertencemos, Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. E nosso coração cheio de esperança crê na tua palavra, Senhor, que diz em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em mim há de aperfeiçoá-la e completá-la até o teu dia. Aleluia, Senhor. Nós te damos graças porque essa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar, porque o Senhor não começa alguma coisa e deixa incompleta. Aleluia, Senhor, que esse povo que está aqui na minha frente, Senhor, seja como a luz da aurora, que brilha mais até ser dia perfeito. Em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória, meu Deus. Amém.